Nesta manhã de quarta-feira, nesta primeira semana do tempo comum, a liturgia nos traz o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente à casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, Jesus vai realizando a sua missão e nós vamos percebendo no decorrer da missão de Jesus como que Deus mostra, através da ação do Filho, um novo jeito de se apresentar no mundo, um novo jeito da ação de Deus. Nós podemos pensar de tudo, nós podemos querer fazer de tudo, mas as coisas acontecem segundo a vontade de Deus. Claro que muitas coisas nós podemos realizar, e na missão de Jesus, mesmo os milagres, as curas, quando Jesus expulsa os demônios, ele não faz isso num passe de mágica, porque a missão de Jesus não é de ser curandeiro, a missão de Jesus não é também fazer a nossa vontade. No final desta página do Evangelho, ele deixa claro qual é a sua missão. Ele vem para anunciar o Evangelho de Deus. Ele veio para anunciar a boa nova. E muitas vezes nós ficamos aí correndo atrás de Jesus, querendo que Jesus realize milagres em nosso favor. A missão de Jesus é ensinar. Por isso ele andava pelas sinagogas, pregando o evangelho, ensinando ao povo. Claro que dentro deste ensinamento, ele também realiza as curas, porque ele veio para devolver a dignidade às pessoas,
curar os doentes e expulsar os demônios. É verdade, mas não é este o papel, a missão primeira de Jesus. Primeira missão de Jesus é anunciar que o reino de Deus se faz próximo. E a maneira de anunciar esta proximidade do reino é exatamente curando os doentes, expulsando os demônios. Como vimos na página do Evangelho de ontem, na sinagoga, quando Jesus expulsou aquele espírito impuro, né? Hoje Jesus inicia aqui o Evangelho dizendo que ele saiu da sinagoga com Tiago e João e foi para a casa de Simão e André. Significa que Simão e André moravam ali em Cafarnaum, onde Jesus se estabeleceu naquela cidade. E nos traz o relato da sogra de Pedro, que estava com febre, deitada. Quem está deitado não está pronto para servir. Quem está sentado à margem, à beira do caminho, não está pronto para seguir Jesus. Quando os discípulos, apóstolos, contaram a Jesus que a sogra de Pedro estava com febre deitada, diz a palavra que Jesus logo se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. É este novo jeito de Deus se apresentar no mundo. Um Deus que se aproxima, um Deus que toca, um Deus que nos ajuda a levantar sempre que estamos deitados, caídos. É Deus que nos ajuda a levantar-nos. Ele se aproximou, segurou a sua mão e ajudou a levantar-se. E diz a palavra que neste momento a febre desapareceu. E aí sim, ela de pé começou a servi-los. O serviço é também uma forma de gratidão pela cura, por esta proximidade de Deus, por este segurar a mão, aproximar de quem está caído. E a sogra de Pedro logo começou a servi-lo. E ainda neste mesmo dia, Jesus realizou muitos outros milagres. Expulsou muitos outros demônios, espíritos maus. Mas quando o povo estava ali atrás de Jesus, por causa dos milagres, por causa das curas, Jesus se retirou para um lugar deserto para rezar. E os discípulos foram atrás dele, e ele recebeu a notícia que o povo estava atrás dele. Ele disse: vamos para outros lugares, para outras aldeias, porque Jesus não quer ali ser uma matéria de jornal, um famoso. Ele não precisa disso. Jesus não precisa de fama. Quantas vezes corremos atrás de fama, atrás de clique nas fotos, nas redes sociais? Eu tenho mais like nesta ou naquela foto, não é verdade? Enquanto que, se nós olharmos a nossa vida como missionário, precisamos sermos humildes, pequenos, simples. Para anunciar Jesus, é preciso a simplicidade. Para anunciar Jesus, não precisa ter fama. Para anunciar Jesus, basta acolher o seu projeto em nossa vida
e assim nós poderemos, então, acolher e ser, além de discípulo, ser também missionário. Levar a palavra de Deus a quem mais precisa. Poderia você, no dia de hoje, pensar naquelas pessoas? Vimos a nossa lista, sempre no início do programa, trazemos presente aqui cada pessoa da nossa lista que recomenda a nossa oração. Então você poderia pensar em algumas pessoas que você conhece e que estão doentes, quem sabe acamados também, como a sogra de Pedro, e rezar em especial por elas no dia de hoje. Quem sabe até este enfermo é você? Então reze por você. Geralmente não rezamos por nós, não é verdade? Rezamos pelo outro e outros rezam por nós também, com certeza. Mas vamos rezar e dedicar a nossa oração do dia hoje, em especial pelos doentes. Aqueles que estão se preparando para fazer cirurgia, aqueles que já estão se recuperando da cirurgia, aqueles que estão em processo de exame ou tratamento, né? Vamos rezar em especial hoje pelos doentes e que Jesus também ajude a cada um a levantar-se, segurando-os pela mão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.